Douglas, boa tarde, bem-vindo de volta ao Avaí, bem-vindo de volta a Florianópolis. Queria que tu explicasse o que te motivou a voltar ao futebol brasileiro e principalmente ao Avaí depois dessa passagem pelo futebol árabe. Boa tarde. Qual o seu nome? Ian. Ian, prazer, Ian. Bom, eu tive muitos motivos assim para voltar pro Avaí, mas primeiramente foi a questão do interesse do clube, né? Se não tivesse o interesse do clube, se não tivesse me apresentado aberto as portas, eu não estaria aqui, né? E eu acredito que isso aconteceu pelas outras passagens, pelas pessoas que permaneceram aqui no clube, que me conhecem, pelo Barroca que trabalhou comigo no ano passado. Isso também foi um fator importante, né? Eu tenho uma admiração pelo trabalho do Barroca. É um profissional que conseguiu tirar o melhor de mim na última temporada e isso me motivou a voltar também, ter essa possibilidade de crescer como atleta, de estar num grupo competitivo e voltar para Florianópolis, onde a gente sempre foi muito bem recebido como família, onde a gente tem amigos, né, dentro do clube, mas também fora do clube. Isso tudo são fatores positivos. É evidente que os desafios a gente sabe que eles vão ser encontrados aqui, né? Mas eu estou muito pleno, assim, muito convicto dessa decisão e muito feliz por esse retorno, por ter recebido esse convite do Avaí para fazer parte desse grupo até o final da temporada. Boa tarde, Douglas, Leandro do Globo Esporte. Cara, tu deixou o Avaí na Série A do Campeonato Brasileiro e agora tu retorna no Z4 da Série B. Como tu encara esse desafio e qual é a tua expectativa para esse retorno? Boa tarde. As duas passagens que eu tive aqui foi nesse ambiente de Série A, né? Daquele desejo e aquele objetivo de permanência, aquela luta e objetivo de montar um grupo competitivo, né? A gente sabe quão desafiador é a primeira divisão. A Série B tem uma outras características, né? Mas é um campeonato também que é muito importante para o Avaí, né? E o Avaí tem uma história dentro dessa divisão e eu acredito que dos times que disputam a Série B, o Avaí é um dos times que tem uma camisa e uma história grande, né? E por isso se cria uma expectativa grande também da torcida e até mesmo de fora, né? E diante desse momento do Avaí, né, na competição, a gente sabe que a pressão tá bem grande, né? Mas eu não quero carregar nada do que eu não vivi até aqui nesse ano na temporada. Eu quero trazer a minha fé, a minha coragem, as minhas experiências boas, a minha boa relação com a cidade, a minha relação com o clube, a minha boa relação, né, com a comissão. E desde que eu cheguei, encontrei um ambiente com aquele sentimento realmente de recomeço, de reformulação, de confiança. E a gente tem visto isso nos treinos, primeiramente, né? Quem acompanha no dia a dia. E já tem se refletido também nos jogos. Então, eu acho que é um momento da gente não carregar o peso do que poderia ter sido melhor, mas sim a alegria de escrever uma história melhor até o final do ano. Douglas Simone Malagoli, da Rádio Jovem Pan News. Você até falou, né, sobre o clima que tá nos treinos, mas um pouquinho antes de você chegar e quando começaram aí as negociações, a conversa com você, o cenário era diferente, ele mudou há poucos dias, né? O Avaí até chegou na lanterna da competição, 11 jogos sem vencer e até na sua posição, né? Os goleiros estavam voltando de lesão, não estavam 100% ainda. Então, como que você avalia essa mudança de cenário, agora a tua chegada quando o clima já está melhor? Foi engraçado que eu tinha uma viagem programada com a minha família, né? E o intuito era descansar um pouco e desconectar com o futebol. E foi logo depois do meu anúncio né, de agradecimento ao clube na Arábia. E logo no dia seguinte, o Barroca e o Avaí entraram em contato comigo. Então, esse período de descanso foi ali... foi praticamente um período de negociação, mas aconteceu muito rápido.
E eu aceitei, vim para o Avaí quando o Avaí estava na última posição, né? E aceitei porque, apesar de uma negociação envolver vários aspectos, seja de contrato, de cláusulas, de valores e de interesses, a minha relação com o Avaí é especial, né? Talvez se fosse outro clube, eu e minha família talvez não tivéssemos essa decisão, mas a gente se sentiu desafiado e se sentiu importante, né, nesse momento do clube. E eu fiz um esforço grande para chegar aqui para o jogo de quarta-feira. E eu estacionei o carro aqui na ressacada, cheguei por volta dos 10, 15 minutos e estava 0-0, que eu estava escutando na rádio. Quando eu subi para a arquibancada já estava 1-0. Eu falei, pô, cheguei num momento bom e fiquei muito feliz por esses 2 resultados aí. Porque eu me coloco na posição dos goleiros e dos atletas que estão aqui entregando o seu melhor desde o início da temporada, e às vezes as coisas elas não acontecem, outros fatores que envolvem até o resultado às vezes acabam pesando mais, mas sentir esse ambiente renovado, essa confiança renovada, esse ambiente mais alegre pelos triunfos, então é algo muito bom, né? E eu tinha certeza que isso ia acontecer por conta do grupo, das pessoas que estão aqui, dos atletas, né, do comando. Então, fico feliz que aconteceu logo na minha chegada e a gente tem aí uma caminhada longa, mas a nossa confiança é de que o nosso final de ano vai ser muito bom. Douglas, o Freeland, numa conversa que ele teve com a gente da imprensa, quando ele falou sobre a contratação do Cortez, ele falou sobre também essa questão de extra-campo e a liderança que ele tem no vestiário. E nessa conversa ele também citou o teu nome nesse quesito. O que tu acha que é possível agregar em questão de liderança e até na questão de recuperar a confiança de alguns jogadores, principalmente da tua posição, onde é uma posição que sofre tanta pressão, principalmente dos resultados ruins? A posição de goleiro, culturalmente, dentro do nosso contexto de futebol brasileiro, é uma posição desafiadora, porque a gente tem uma exposição maior e eu acredito que até é uma posição que não é tão respeitada como as demais e acaba se levando uma responsabilidade maior do que se deve. E muitas vezes não só a responsabilidade de um lance, mas se carrega às vezes por um longo tempo uma imagem que não define um atleta, não define aquele profissional. Mas a liderança ela é importantíssima, e tem vários tipos de liderança. Tem a liderança que fala, tem a liderança que conhece o clube, né? A liderança técnica, a liderança de exemplo. Então, são vários pilares de liderança dentro de um ambiente de competitividade, né? E essas lideranças que criam uma cultura de lealdade, uma cultura de disciplina, uma cultura de competitividade, né? E é isso que os clubes precisam, né? E quem faz futebol sabe que isso é importante, mas hoje, no nosso contexto, a gente sabe que muitas vezes os clubes eles ficam num ambiente de decisões imediatistas de curto prazo, e o resultado de médio e longo prazo é sempre muito ruim, porque não se constrói uma cultura vitoriosa em decisões tomadas pelas circunstâncias do momento, né? Então, eu acredito que o Eduardo e o Avaí têm visto isso como algo importante para esse momento, né? Porque, como eu falei, a expectativa e a responsabilidade de vestir a camiseta do Avaí nessa competição, que ele tem uma tradição, ela não é um desafio fácil, não é para somente um grupo de 11, né? Para um grupo onde tem essas lideranças, e é por isso que, nesse momento, o Avaí está fazendo um esforço para trazer líderes que não vão somente jogar, mas que vão fazer parte desse grupo, que vai ser um time que vai brigar mais do que brigou até agora. Douglas, tu vem de um campeonato em que os olhos do mundo estão voltados para lá agora, né? Essa nova era, esses novos investimentos que o futebol da Arábia Saudita está fazendo, Cristiano Ronaldo, e tu pegou o começo dessa nova era. Sim. Então, assim, na tua visão, qual é, se existe a diferença de nível entre campeonatos de lá e daqui, e se tu já chega preparado para jogar?
Eu vivi essa experiência da Arábia de mudança de patamar assim muito rápido, né, com essa injeção bilionária que está sendo feita pelo governo saudita hoje, né, levando não só os olhos do mundo, né, mas a atenção e isso a gente viu acontecer muito claramente nesses últimos meses, principalmente ali a partir de janeiro, quando o Cristiano Ronaldo foi para lá, né, várias emissoras do mundo todo começaram a transmitir o campeonato nacional. É um outro contexto de futebol, é uma outra cultura, eles têm uma outra relação com o futebol, eles têm uma outra relação de negócio. A visão deles ainda é muito curto prazo, eles são muito ainda do momento, né? E ainda terceirizam muito, né? Terceirizam muito todas as áreas do futebol, seja de jogadores até as áreas de maior decisão são todas terceirizadas. Então, é um futebol novo, né? Então, eles têm tentado acelerar os processos com essa injeção de dinheiro e também potencializar o plano deles, que é levar uma Arábia Saudita mais aberta para o mundo todo e trazer mais negócios para lá. Eu estou vivendo uma experiência nova, né? Eu não me recordo, nesses últimos 8, 9 anos, de ter tido um período assim de meio de temporada de férias e com a perspectiva de voltar e daqui um pouco ter que voltar a um campeonato que já estava em andamento. É um desafio novo. A gente tem se esforçado bastante aí para atender as condições físicas, que acho que é o que menos a gente precisa. Eu já tenho uma programação sempre de períodos fora do clube, né, fora de atividade, para manter isso. É mais a questão de realmente voltar a integrar os trabalhos junto com o grupo, a conhecer os novos atletas, a exercitar os princípios e a filosofia do Barroca, né, junto com eles. Então, a gente tem se esforçado bastante nos trabalhos e também com a análise, né, dos princípios aí que o Barroca tem implementado para esse grupo. E eu quero estar o quanto antes à disposição aí, mas isso é uma decisão que não cabe, não é somente o desejo do Douglas. Eu respeito muito o Barroca, respeito muito esse grupo, não vou chegar aqui e vou forçar nenhuma situação. O momento que eu tiver com todas as condições que o Barroca entende necessárias para mim jogar, eu vou jogar. Mas isso é algo que vai acontecer naturalmente, como foi a minha chegada até aqui. Você falou, né, do futebol em alta na Arábia, mas eu queria saber como que foi a tua experiência lá, tanto no futebol, alguma curiosidade também, porque faz exatamente 1 ano que você foi para lá, né, em julho, que você saiu do Havaí e foi para lá, e antes você teve também experiência no Irã, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e como é a última pergunta, deixa um recado aí para a torcida havaiana, o que pode esperar de você? Olha, acho que dá para escrever um livro aí, 1 ano na Arábia, né? Foi uma experiência muito rica assim para mim e para minha família. A gente foi surpreendido positivamente assim com essa nova Arábia Saudita. A cidade que a gente morava era uma região muito boa, muitos estrangeiros. A gente tinha vizinhos brasileiros, então isso ajudou bastante. É um país e uma liga também que te proporciona mais tempo para você treinar, mas também para você descansar, para você viajar, para você viver mais dentro do ambiente que você está morando, da cidade, do local. Então foi uma experiência muito, muito bacana essa temporada fora. É um desafio novo, né, que te exige como um todo, não só como um atleta, mas se adaptar a todo esse contexto novo, cultural. Mas estou feliz por estar de volta, estou muito pleno aqui, muito animado com essa volta para o Havaí. Como eu falei para vocês aqui, a confiança é grande na tradição do clube, é grande nas pessoas que estão aqui, no grupo que a gente tem e no trabalho que a gente está fazendo, e a gente vai manter isso com muita convicção, com muita coragem até o final da temporada, para que a gente acabe essa temporada de uma forma muito positiva, colhendo frutos já dessas boas decisões que estão sendo tomadas aí.